Boa tarde. Tá boa a altura do som? Tá dando para todo mundo ouvir direitinho? Joia. Provavelmente a maioria das pessoas que vieram até aqui já tem alguma relação, ou pelo menos algum tipo de curiosidade, com o que seria essa área que a gente chama de cuidado paliativo e que tem um carinho tão grande. Eu espero poder mostrar um pouquinho para vocês por que eu acredito que o cuidado paliativo é uma forma de prestar assistência à saúde das pessoas de corpo e de alma, para o corpo e para as almas delas, e envolvendo todo o nosso corpo físico e também nossa alma. Então, para começar, eu queria começar com uma historinha. Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo teve uma ideia inspirada. Tomou um pouco de barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter, que era o rei dos deuses. Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito nele, o que Júpiter fez de bom grado. Quando, porém, Cuidado quis dar um nome à criatura que havia moldado, Júpiter o proibiu, exigindo que fosse imposto seu nome. Enquanto Júpiter e Cuidado discutiam, surgiu de repente a Terra, a mãe de Júpiter, e quis também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora feita do barro, material do corpo da Terra. Originou-se então uma discussão generalizada. De comum acordo, pediram a Saturno, pai de Júpiter, que funcionasse como árbitro. Este tomou a seguinte decisão, que lhe pareceu mais justa. Você, Júpiter, deu-lhe o espírito. Receberá, pois, de volta esse espírito por ocasião da morte dessa criatura. Você, Terra, deu-lhe o corpo. Receberá, portanto, também de volta o seu corpo quando essa criatura morrer. Mas como foi você, Cuidado, quem primeiro moldou a criatura, ficará sob seus cuidados enquanto ela viver. E uma vez que entre vocês há acalorada discussão acerca do nome, decido eu. Essa criatura será chamada homem, isto é, feita do humus, que significa terra fértil. Essa criatura, na grande maioria das vezes, nós, está posta em uma arena mais ou menos parecida com essa. As arenas, segundo o conceito de uma filósofa alemã chamada Hannah Arendt, são compostas por indivíduos com características envolvidas em conflitos, disputas ou problemas. Nessa arena, nós temos um primeiro problema envolvido dentro da situação do cuidado paliativo entre uma equipe que se propõe a cuidar de pessoas de forma mais ou menos integral e as pessoas que precisam de cuidados. O problema é que a equipe disputa com a pessoa a forma como o cuidado será prestado. Muitas vezes a equipe acredita que prestar o melhor cuidado é cuidar do corpo físico. Mas muitas vezes a pessoa necessita de cuidados para além disso. E essa disputa tem desejos de um lado e desejos do outro. Quando os desejos não se encontram, no conflito, nós temos a arena completamente montada. E dentro desse conflito, nós precisamos reconhecer que, sendo humanos, somos mais ou menos caracterizados por três coisas: o labor, o trabalho e a ação. O labor, também segundo Hannah Arendt, é aquela característica do ser humano que nos dá a possibilidade de produzir, de permanecer vivendo, manter as nossas engrenagens rodando. O trabalho é essa produção em ato. É a forma como conseguimos articular nossas capacidades, nossos conhecimentos e nossas habilidades para propagar alguma coisa por nós produzida. E a ação é esse homem em relação com outros homens. Quando essas características se sentem ameaçadas, é quando o homem se vê de encontro à ameaça, à sua integridade. É quando o homem se olha no espelho, reconhece o problema, que muitas vezes a gente chama doença, e se vê ameaçado, vê a sua própria vida, a sua integridade ameaçada. Para falar um pouquinho de cuidado paliativo, é muito difícil se desligar de um conceito muito abordado, mais ou menos entendido, e ainda com muito a ser explorado, que é o conceito de dor. Para falar de dor, a nossa maior referência foi a dama Cicely Saunders, que foi médica, foi assistente social e foi enfermeira na Inglaterra há alguns anos atrás, e foi a grande criadora de um movimento chamado Movimento Hospice Moderno. Esse movimento Hospice Moderno, por ela idealizado, pensava a dor que o ser humano poderia sentir em algumas facetas. A faceta mais conhecida é a faceta física, é a dor do nosso corpo, que pode ser neuropática, pode ser somática, e nós a estudamos e sabemos tratar com o remédio que a gente tem na farmácia.
Mas a dor também pode ser social, porque esse ser humano vivo se relaciona, mantém a ação, e essa ação nem sempre é para o seu próprio bem, para a sua própria preservação. Essa dor também pode ser psíquica ou emocional. Essa dor também pode ser mental. É a dor daquela própria criatura que se vê de encontro à sua vida ameaçada e tem medo. Tem medo de ficar sozinho, tem medo de morrer, tem medo da forma e dos procedimentos a que vai ser submetido nesse percurso até o final da vida. E essa dor também pode ser espiritual, porque eventualmente, quando de encontro a uma ameaça à sua integridade, esse ser humano pode se preocupar com o sentido da vida e com o que ele está fazendo. Eventualmente, se essa preocupação não é sanada, ele pode chegar a se desesperar por não encontrar apoio ou alento para as suas questões de ordem existencial ou que a gente pode chamar espiritual. Quando esse ser humano não encontra uma fonte de apoio, uma fonte de resiliência, é quando a gente caracteriza esse desespero espiritual ou dor espiritual. Mas esse complexo de dores que o ser humano pode estar submetido são mais ou menos caracterizados nessa fala para esse ser humaninho que está representado aqui. Só que a gente não pode esquecer que esse ser humano tem uma família. Essa família mais caracterizada como aquele núcleo familiar, que pode ser pai, mãe, irmão. Esse ser humano também tem outros amigos, tem outras relações no trabalho, na escola, na universidade, enfim. Esse ser humano pode ter um cônjuge, que também está envolvido nas suas relações familiares. E esse ser humano pode ter também outros animais, outras relações com outras formas da vida, expressa no nosso mundo. E a esse complexo, a Dama Cícely Saldi chamou dor total. É essa dor que o cuidado paliativo propõe tratar, percebendo as pessoas de forma completa, percebendo as pessoas de forma integral desde o princípio e até o fim. Quando o nosso paciente, ou para a gente falar mais individualmente em cada coração que está aqui, quando o seu paciente te olha, o que é que ele vê? E talvez, dependendo da nossa situação a cada dia e da nossa situação a cada manhã de atendimento, a cada tarde de atendimento, após uma semana puxada de atendimentos, quando você olha o seu paciente, o que é que ele vê? Será que ele vê alguém disposto a propagar esse cuidado de forma integral? Ou será que ele vê outra coisa? Que pode ser muito variada. Um outro filósofo chamado Martin Buber tentou definir essas relações de duas formas. Ele definiu primeiramente uma relação eu-isso entre um sujeito e um objeto. Quando esse eu aqui, que na grande maioria das vezes é o grande profissional de saúde, diz que você, paciente, é, a gente define. Quando a gente diz você é, a gente já caracterizou aquela pessoa, a gente já colocou ela dentro da caixinha. Na grande maioria das vezes a gente coloca dentro da caixinha poliqueixoso, polipatologia, hiperfrequentador, trabalhoso, paciente chato. Quando esse grande profissional caracteriza essa pessoa e coloca ela dentro da caixinha, a gente já se desconectou dessa pessoa. A gente se conectou a ela de uma forma superficial, tratando nós como sujeitos que determinamos a ação e essa pessoa como um simples objeto que recebe a intervenção. A gente pode ter talvez uma outra forma de relação em que a gente olha para essa pessoa não só como nós sujeitos, mas tentando reconhecer nela também um sujeito. E a essa outra relação Martin Buber chamou eu-tu. Nessa relação, a gente tenta desenvolver alteridade, que é visualizar o outro e reconhecer nele as grandes potencialidades que eu também posso reconhecer em mim. Um filósofo dentro da medicina de família e comunidade, filósofo no sentido de pensador, que é Milton Santos, ele caracteriza algumas dimensões do que a gente pode entender o território em que a gente está inserido, a comunidade em que a gente está inserida. E aí ele vai versar sobre muitas coisas, o espaço, a área, o território e a paisagem. É interessante a reflexão que Milton Santos faz de que quando a gente deixa de olhar para a pessoa, quando a gente deixa de olhar para o ambiente que aquela pessoa está inserida,
quando a gente deixa de visualizar os detalhes e as relações que influenciam a vida daquela pessoa em cada momento do seu dia, da sua semana, da sua vida, essa pessoa virou paisagem. A gente olha e não enxerga mais. Todas aquelas dificuldades, todas aquelas relações conflituosas, tudo aquilo que está posto, fica posto. A gente deixa de reconhecer. E deixando de reconhecer, a gente não vê ninguém sofrendo ali. A gente simplesmente deixa passar. Se torna comum, se torna banal. Então, esse exercício de alteridade é justamente o de destruir as paisagens que hoje estão postas e manter esses territórios em movimento, manter esses territórios vivos com o trabalho de seres em ação. Então, eu queria pedir para vocês licença para fazer uma reflexão do cuidado paliativo do comecinho da vida até o final, com base em um outro pensador que não está diretamente relacionado a esse tipo de cuidado, talvez, mas indiretamente tem tudo a ver, que foi Paulo Freire. E a base da educação proposta por Paulo Freire envolve a pedagogia, no sentido do estudo da educação, em 3 facetas principais. E a gente vai tentar abordá-las um pouquinho em algumas etapas dessa fala. A primeira faceta é a pedagogia do oprimido. A pedagogia do oprimido se traduz na vivência do cuidado paliativo quando cada um de nós, profissional de saúde, ou minimamente pessoa que tem contato com outra pessoa, reconhece as muitas paisagens que já deixou criar. Quando a gente reconhece, a partir de algum momento de reflexão, uma paisagem imposta, com seres vivos em ato, sofrendo, e a gente não se importando. É aí que a gente pode reconhecer a nossa capacidade de influenciar esse ambiente e de ver que aquela relação de opressão pode ser desmantelada a partir do início de uma ação proativa da nossa parte. Essa ação proativa ela acontece muitas vezes, nas mais diversas situações clínicas, a partir de uma chapa de radiografia, por exemplo. Essa radiografia ela pertence a uma pessoa. Na grande maioria das vezes, nós vamos olhar uma radiografia como essa e vamos ver uma doença. Pode ser a pneumonia, o tumor, qualquer coisa. Mas essa radiografia ela é suficiente para definir a doença. A pessoa não. A pessoa é composta por muito mais do que essa radiografia. Então, a pessoa que porta a doença que está representada aqui, ela precisa ser entendida de uma forma muito mais ampla, muito mais completa. Então, a gente pode dizer que essa radiografia exprime essa doença aqui, jamais a pessoa. A pessoa ela pode ser expressa de uma forma muito mais complexa, porque essa doença aí se expressa diferente em você do que se expressaria em você e do que se expressaria em mim. Então, para cada pessoa, a gente precisa tecer uma grande quantidade de considerações antes de saber avaliar esse sofrimento que ela traduz. Mas, independente do que a gente queira chamar, a doença e o adoecimento evoluem. E, inevitavelmente, chega-se a algum desfecho na história da pessoa que carrega essas doenças e esses sofrimentos. E esse desfecho pode ser muito variado. Esse desfecho pode, sim, incluir o que a gente costuma chamar de cura, se for uma doença passível de cura, ou de morte. Sendo uma doença intratável, incurável, ou não, uma doença grave. Independentemente do desfecho, essa pessoa que porta essa história aqui, traduz todo dia um pensamento sobre algo que a gente fala, observa, mas não sabe definir, que é o tempo. Essa pessoa portadora dessa doença, desse adoecimento, reflete sobre o tempo diariamente, porque o tempo para ela é diferente do tempo para mim, é diferente do tempo para cada um de nós. O tempo que levou ela a conseguir esse exame para mostrar para o doutor pode ter sido maior ou menor. E o tempo que o doutor levou para considerar esse exame aqui, considerar as características dela naquele dia e passar para ela alguma informação baseada no resultado desse exame, com certeza tem um valor também. Esse tempo é muito maior do que o tempo do relógio, é muito maior do que o tempo de Cronos. Esse tempo é tempo de Deus, é um tempo de Kairos. É um tempo que tem significado para cada um, dependendo das histórias, dos valores e das relações que foram desenvolvidas dentro desse tempo particular. Seguindo a nossa história, Paulo Freire vai falar um pouquinho sobre o modo que a gente tem para se construir enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto cidadão e atuar no mundo. O modo que a gente tem para se situar
no meio das outras pessoas. E o modo que a gente tem tradicionalmente construído e posto para nós, inclusive ensinado nas nossas universidades, é um modo de ser trabalho. É um modo de ser que valoriza sobremaneira uma razão lógica, pensamentos objetivos e, em uma certa forma, a criatividade, como a capacidade do ser humano de agregar conhecimentos e produzir alguma coisa mais ou menos útil, dependendo do uso a que for dado a ela. Mas Paulo Freire vai refletir que esse modo de ser trabalho, ele nos levou a nos apropriar de forma indiscriminada dos nossos recursos naturais, do meio em que nós vivemos, sem dar retorno. Nos levou a exaurir o planeta e as nossas relações interpessoais de uma forma muito mais intensa do que os benefícios que nós podemos colher dele. Então ele vem propor, partindo dessa reflexão, um novo modo de ser. Um modo de ser cuidado. Esse modo de ser cuidado valoriza também uma razão, porque precisamos atuar em conjunto com os outros, mas é uma razão cordial. E é essa razão cordial que Cicely Saunders vem trazer no cuidado paliativo como uma razão fina, uma razão elegante, uma forma mais bela de se comunicar com a outra pessoa e propiciar a ela a melhor das relações que existem em você. Esse modo de ser cuidado de Paulo Freire valoriza também a objetividade, porque nós precisamos ser capazes de concatenar os nossos conhecimentos, aprendidos na universidade e aprendidos fora dela também. Mas valoriza muito mais o sentimento, porque é esse sentimento que caracteriza a beleza da nossa relação. E valoriza também a criatividade, mas ela vem trazer a alteridade como uma forma de reconhecer no outro características que estão em nós. E sobre esse reconhecimento do outro, a gente precisa superar um pouquinho a discussão em relação à empatia, de querer sempre estar nos colocando no lugar do outro como a pessoa que sofre. Precisamos sim nos colocar no lugar do outro, mas precisamos nos colocar no lugar do outro como pessoas dispostas a ajudar, não como as pessoas que vão ajudar. Quando a gente se coloca como pessoa que vai ajudar, a gente já realizou um julgamento de valor. A gente quer ajudar. E se a gente não conseguir, chega a frustração. Quando a gente se coloca disposto, a gente também empodera aquela outra pessoa com uma responsabilidade. Estender também a mão para a nossa que está estendida. Então, quando a gente está disposto, a gente faz um primeiro movimento e permite que aquela pessoa faça um outro movimento em direção a nós. Assim, se esse encontro se realiza, é que a gente consegue ajudar, que a gente consegue cuidar de verdade, de forma integral. Paulo Freire pensa um pouquinho, de forma geral, sobre cidadãos, sobre pessoas inseridas no mundo. E o profissional de saúde? Como é que o profissional de saúde se insere dentro dessa realidade? O profissional de saúde precisa fazer uma reflexão que foi proposta dentro de um livro muito singelo, muito bonito, escrito alguns anos atrás, de ver com olhos verdadeiros, olhos de verdadeiramente enxergar, ouvir com ouvidos de verdadeiramente ouvir, e se propor a ajudar com mãos de ajudar. E foi isso que o Pequeno Príncipe colocou, dizendo que é com o coração que a gente vê corretamente, porque o essencial é invisível aos olhos. Então, esse exercício que o profissional de saúde, se tentando fazer, consegue se compreender melhor para poder estar nessa relação disposto a ajudar de forma melhor. Aí a gente começou a caminhar dentro do cuidado paliativo, entendendo um pouquinho da pedagogia do oprimido de Paulo Freire. Avançando, a gente se pergunta sobre esse empoderamento da pessoa que a gente tanto fala, e a gente vai refletir sobre a pedagogia da autonomia, que seria uma etapa posterior. A gente precisa empoderar, mas empoderar a nós mesmos e nos empoderar das outras pessoas. Esse empoderamento que fala de autonomia é muito interessante. A gente fala sobre dar autonomia, sobre valorizar a autonomia. Será que essa autonomia é verdadeiramente dada, doada ou entregue por alguém a alguém? Ou será que essa autonomia existe e é perene em cada um de nós e precisa ser mais valorizada? Precisa ser reconhecida e, a partir de então, ter seu crescimento estimulado? A pergunta que a gente tem que fazer é: quem é que dispensa essa autonomia? Quem é que faz essa autonomia florescer? A resposta não é fácil, porque a autonomia não é simplesmente alguma coisa que um profissional de saúde pode tirar do bolso e entregar para qualquer pessoa. A autonomia da pessoa que está em sofrimento precisa ser respeitada
pela discussão que nós tivemos antes, porque ela é pessoa. E sendo pessoa em sofrimento, com todo tipo de relação que eu também poderia ter se estivesse numa situação parecida com a dela, precisa ter sua autonomia respeitada, precisa ter a sua capacidade de gerir a própria vida e tomar decisões sobre seus processos de saúde, que é a definição de autonomia, respeitada. Então, essa autonomia não é dispensada por ninguém. Essa autonomia ela é iluminada quando esse encontro se faz entre um profissional de saúde disposto a ajudar e uma pessoa que teve minimamente dada a oportunidade de se encontrar e de buscar ajuda. Caminhando um pouquinho mais, a gente precisa reconhecer que dentro desse processo que vai do fim ao começo e do começo ao fim, nessa teia da vida, medo, incertezas e desespero são sentimentos comuns, são sentimentos complexos, mas são sentimentos comuns, porque todos nós enfrentamos, todos nós inclusos, as pessoas que estão em sofrimento, que podem estar em cuidado paliativo, e todos nós inclusos, os profissionais de saúde também. Uma pessoa e sua família e sua rede de relações pode estar em sofrimento, sentindo medo, incerteza e desespero pela falta de informação sobre o seu próprio diagnóstico, pela falta de informação sobre o que vai acontecer no futuro. É verdade. Mas o profissional, ou a equipe de profissionais de saúde que está dispondo-se a cuidar daquela pessoa, também cuida de outras pessoas. E dentro desses vários cuidados, a gente também tem medo. E a gente pode ter. A gente também pode estar inseguro. A gente também pode, às vezes, se desesperar pela necessidade que temos de estar dispostos a ajudar tanto. Da necessidade de nos reconhecermos também limitados, por não podermos ajudar na medida do nosso desejo, em algumas situações. A família e a pessoa que estão enfrentando essas situações de sofrimento, por diversas vezes, podem enfrentar também a necessidade de aplicar tarefas conhecidas como as tarefas do luto. A pessoa e a família, ou a unidade binômio pessoa-família que está em sofrimento, precisa ser capaz de, empoderada, também pela equipe de cuidadores, reconhecer o momento em que a doença chegou, o momento em que as intercorrências vão acontecer, o momento em que as perdas estão se dando, o momento em que aquela pessoa, aquela família que era capaz de fazer tantas coisas, não consegue mais dar conta de fazer tantas coisas. Precisa reconhecer as oportunidades de, não podendo fazer algumas coisas, ainda ser capaz de fazer outras. E precisa reconhecer, e esse é o maior exercício talvez, o momento específico em que a unidade pessoa-família vai deixar de ser unidade pessoa-família. Porque em algum momento da história natural da doença crônica, incurável, essa doença vai levar aquela pessoa à morte. Morte com todas as letras. Morte como perda. Morte como a saída dessa pessoa da unidade familiar. A pessoa, de preferência, dentro de uma ideia de cuidado paliativo ideal que a gente tem, precisa reconhecer isso do lado de cá, antes de chegar do lado espiritual. E a família também. Porque, eventualmente, essa família vai ser convidada a acordar um belo dia de manhã e, no lugar daquela pessoa, existir um buraco, talvez. Talvez, se essa família for de fato empoderada, se essa família tiver a sua autonomia valorizada, essa família consiga construir outros laços e outras relações dentro do espaço que foi ocupado por aquela pessoa. Isso não significa substituir aquela pessoa por algo ou alguém. Significa reconstruir a imagem daquela pessoa, agora não como outro ser humano que a gente pode tocar, mas sempre com uma história que a gente pode guardar. E as memórias que a gente pode ativar a todo dia, a todo momento. Porque a saudade nos acompanha. E a gente não consegue simplesmente desligar o botãozinho da saudade, o botãozinho da tristeza, que pode acontecer em alguns momentos, o botãozinho das lembranças que a gente vai ter naquelas datas especiais. Eu não estou dizendo que esse sofrimento deve ou vai ser evitado
em todas as situações. Só estou querendo chamar a atenção para a necessidade que a gente tem de reconhecer que ele pode chegar. E ele podendo chegar, ele faz parte da história dessa doença, dessa pessoa e dessa família. Então ele faz parte da nossa responsabilidade também. É o nosso dever, enquanto equipe que se propõe a cuidar, antever e prever todas as situações pelas quais aquela pessoa e aquela família podem passar. Reconhecer as nossas dificuldades e limitações nesse processo e estar disposto a ajudar. No comecinho, que pode ser o diagnóstico, durante todas as intercorrências que essa pessoa pode vir a sofrer, no momento da morte, quando é que acontece o desenlace dessa pessoa do mundo físico, e depois também, quando a gente precisa continuar apoiando aquela família a reaprender a viver sem aquela pessoa. Se nós conseguirmos, num modelo de cuidado paliativo, que ainda não é o que temos hoje, mas é o que idealizamos, promover um outro sentimento que a gente vai discutir mais à frente, durante todo esse processo, talvez a gente consiga fazer muito mais pessoas morrerem melhor. E talvez a gente consiga morrer melhor também, carregando todas essas histórias conosco, com um sentimento de gratidão e de responsabilidade cumprida. Eventualmente, no cuidado paliativo, a gente reconhece os processos ativos de morte como as situações de clímax da história dessas pessoas e dessas famílias. O processo ativo de morte acontece por diversas formas e esse corpo que está em desintegração pode exprimir isso para a gente clinicamente de muitas maneiras. Na grande maioria das vezes, hoje, ainda, os processos ativos de morte são conduzidos como intercorrências. E as pessoas são permanentemente submetidas a intervenções desnecessárias, afastadas das famílias e apartadas delas, nesse momento do desenlace. Quando a gente conseguir percorrer mais um pouquinho dessa nossa busca por um outro tipo de pedagogia, talvez a gente consiga construir esse sentimento de empoderar pessoas, garantir a sua autonomia de forma plena. E aí, que sentimento é esse que a gente tanto busca? Que sentimento é esse que Paulo Freire também traduziu na sua terceira pedagogia? A gente precisa reconhecer um conceito que Joana de Ângeles traz para a gente em relação à distinção sobre aceitação e resignação. É muito fácil falar de forma simpática que a gente precisa aceitar as dificuldades da vida, que podem incluir problemas de saúde, problemas financeiros, problemas familiares e a morte, dentro desse pacote. É muito simples falar em aceitação, porque a aceitação significa simplesmente dizer assim, tudo bem, aconteceu, né? E a vida continua. Como se essas memórias, esses sofrimentos e essas lembranças não trabalhadas não tivessem respostas lá na frente. Por isso que Joana de Ângeles, na sua psicologia espírita, vem falar para a gente sobre a importância de não simplesmente aceitar, mas aceitar de forma ativa, proativa. Resignar-se no sentido de compreender que o fato aconteceu, que aquela situação está instalada, que o sofrimento se manifestou e está enraizado nas mais diversas formas do nosso ser. Mas a partir dessa compreensão, agir, não simplesmente para pegar esse sofrimento e excluir da nossa vida, como se nós fôssemos deuses, mas para enxergar esse sofrimento de outra forma, de uma forma que não nos impeça de continuar vivendo apesar dele. E é quando a gente conseguir visualizar esse sofrimento dessa forma integral, dessa forma proativa, que a gente vai saber trabalhar em cima dele, aprender dele e com ele, para continuar seguindo os nossos caminhos. Então a gente fala de pedagogia de esperança, como falou Paulo Freire, como esse sentimento que a gente precisa, de preferência, desenvolver antes do finalzinho da vida, passando por uma fase de reconhecimento das opressões, passando pela superação dessas opressões com o empoderamento e a valorização da autonomia dessa pessoa e reconhecendo que cada um de nós espera algo. A gente espera poder cuidar e a gente tem expectativa disso. Essas pessoas também esperam de nós, por vezes, mundos e fundos. Esperam que o doutor tire do bolso do jaleco a cura. Esperam que a enfermeira tire daquele scalp que ela vai inserir para pegar o acesso, um remédio para passar todas as dores de forma definitiva. Esperam de cada um de nós, profissionais de saúde, muito. Nós precisamos corresponder a essas expectativas, também de forma proativa.
Nós precisamos saber corresponder a essas expectativas, lembrando que o processo de morte, em relação ao morrer, pode acontecer de duas formas. A gente pode morrer antes da morte, ou a gente pode morrer depois da morte. A gente morre antes da morte quando a gente vira paisagem. A gente morre antes da morte quando a gente ignora o sofrimento daquela pessoa porque ele se tornou comum, corriqueiro. É aquele paciente que você passa ao lado do corredor do hospital. E as macas estão do lado uma da outra e você tem que passar entre um e outra sem olhar, para não ser afetado. Como se você não pudesse ser afetado. A gente morre depois da morte quando a gente é esquecido. Quando as relações que a gente desenvolveu não foram relações de alteridade, de fraternidade, de solidariedade e amor. A gente consegue morrer ainda depois da morte quando as nossas relações familiares não foram bem preservadas, quando nós não estimulamos essas relações. E para finalizar, eu deixo com vocês o Estatuto do Homem, que talvez, se Cecily Sound estiver assistindo, concorde, em deixar ficar decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida, e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira. Fica decretado que a maior dor sempre foi e sempre será não poder dar-se amor a quem se ama e saber que é a água que dá à planta o milagre da flor. Decreta-se que nada será obrigado e nem proibido. Tudo será permitido, inclusive brincar com os rinocerontes e caminhar pelas tardes com uma imensa begônia na lapela. Parágrafo único. Só uma coisa fica proibida: amar sem amor. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas a partir desse instante. A liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. Então que possamos aprender com as pedagogias de Paulo Freire, com os escritos de Cecily Saunders, a empoderar cada vez mais as nossas construções enquanto projetos de profissional de saúde, que o somos durante toda a vida, para empoderar cada vez mais cada pessoa que passar por nós em uma relação de cuidado, de disposição para ajudar. E que essa liberdade que Tiago de Mello fala seja a liberdade verdadeira, a liberdade do corpo que se desenlaça dessa vida na Terra e dessa prisão de forma simples, de preferência sem dor, mas também a liberdade da alma, que reconhece a sua missão cumprida nessa terra e parte para uma outra missão, muito maior, na vida verdadeira, que é a vida que todos ansiamos. Muito obrigado.